Boa tarde a todos os presentes aqui no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da URCA, e também a todos que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube. Para quem quiser aqui da plateia depois, aproveitar e nos visitar lá no nosso canal, é o /feira-flipocos. Inscreva-se e ative as notificações do nosso canal. Estamos iniciando aí mais uma tarde de atividades aqui do Flipocos 2022, o ciclo Homenagem 100 anos da Semana de Arte Moderna, com a mesa, no oferecimento da editora Sextante, um encontro entre dois escritores sobre o livro Semana de 22, que reúne vasta documentação e rica iconografia. Esta é uma obra fundamental para aqueles que pela primeira vez tomam contato com o tema. Então, eu convido a subir ao palco os nossos convidados, José de Nicola e Lucas de Nicola. Sejam bem-vindos. Alô. Boa tarde. Antes de mais nada, é um prazer muito grande para nós estarmos aqui participando da Flipocos. Nós participamos no início do ano da Flipocos, que foi virtual em função da pandemia, e agora estamos aqui presencial, e presencial é sempre muito gostoso, porque tem o contato humano, o calor humano. Então, para nós é um prazer muito grande. E eu gostaria de começar dizendo que a gente vai falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna e o modernismo. E, normalmente, a gente faz palestras e tal, mas acho que hoje nós podemos fazer a coisa muito mais de uma forma informal. A gente propõe um início de fala aqui para apresentar um pouco alguma coisa da semana, e a ideia é logo depois a gente abrir para que vocês participem, perguntem, e a gente fique aqui dialogando, que acho que é uma coisa mais agradável, mais prazerosa, né? E a gente vai tentar se controlar, porque a gente fala um pouco demais, mas a gente vai tentar se controlar para sobrar um bom tempinho para o nosso diálogo, né? Bom, boa tarde, eu sou o Lucas e também estou muito feliz de estar aqui em Poços de Caldas, ainda mais depois que a gente participou do evento remoto e a gente ficou com muita vontade de vir, o pessoal nos convidou, então a gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui. E eu também só gostaria de dizer que, para nós, esse tipo de evento, ele já não só que é muito importante, como é fundamental. Porque quando a gente faz o livro, a gente fica lá um período extenso, pesquisando, escrevendo, depois revisando, fazendo todos os ajustes. E depois, quando a gente publica o livro, na verdade, o livro nunca sai da gente, né? Mesmo que a gente publique ele nunca está terminado. E esse tipo de evento, quando a gente participa, é sempre bom porque a gente sempre vai repensando e vai olhando com uma outra perspectiva, e o público sempre nos ajuda a lançar essa outra perspectiva sobre aquilo que a gente fez. Então é muito interessante que esse tipo de evento ele nos ajuda sempre a continuar tendo novas ideias e continuar sendo, inclusive, um pouco crítico de nós mesmos. Então, por isso que é fundamental esse tipo de evento, esse tipo de contato com o público, e isso aumenta ainda mais nossa felicidade de estar aqui. Bom, então, inicialmente eu vou fazer uma rápida colocação aqui sobre a Semana de Arte Moderna, só para a gente introduzir o tema, e eu começaria dizendo que a semana ela ficou consagrada como 3 noites no Teatro Municipal, né? Mas, na verdade, e até vou justificar aqui o subtítulo do nosso livro, o livro chama-se Semana de 22, antes do começo, depois do fim. E por que antes do começo e depois do fim?
porque, na verdade, a Semana de Arte Moderna, aquelas 3 noites no Teatro Municipal de São Paulo, acabaram sendo um grande evento, a grande festa, assim, o clamor público de um grupo de artistas, mas que, na verdade, o que aconteceu naquelas 3 noites de semana de 22, já vinha sendo construído desde 1909, pelo menos, para a gente não ir mais para trás. Mas desde 1909, quando chegam ao Brasil as primeiras notícias da publicação do Manifesto Futurista do Marinetti, o Marinetti escreveu em Milão, e o Manifesto Futurista foi publicado em Paris, em fevereiro de 1909. Chegam as primeiras notícias aqui no Brasil. Depois, Oswald de Andrade faz uma viagem, ainda muito jovem, para a Europa. Em Paris, o Oswald de Andrade toma contato com o futurismo e o que estava acontecendo de modernismo na Europa. O Oswald de Andrade volta no final de 1912, e aí começa a falar sobre essa modernidade. Então, daí até 1922, nós temos, sim, 10 anos de efervescência, 10 anos de transformações, de construção de um pensamento moderno. Quer dizer, o pensamento moderno não cai do céu. O pensamento moderno ele foi construído ao longo desse tempo, né? E é muito interessante a gente perceber que na Europa, no início do ano, nós também tínhamos, até com o final do século XIX, com uma nova forma de imperialismo, a partilha da África, a perspectiva do estouro de uma guerra mundial, que de fato vai acontecer em 1914, a Europa viveu a Belle Époque, que foi uma época de efervescência, uma época de muito avanço cultural, mas, ao mesmo tempo, sabendo que o futuro não era muito promissor. E isso acaba gerando um clima que, no início do século XX, estouram as correntes de vanguarda na Europa, né? Começa com o futurismo, depois o cubismo, o expressionismo. Durante a guerra vem o dadaísmo, né? Mais para frente, depois vem o surrealismo. E essas vanguardas europeias, elas começam de uma forma ou de outra a ter uma repercussão aqui. Se nós olharmos, por exemplo, o cartaz da Semana de Arte Moderna, que está aqui à nossa esquerda, e a capa do catálogo da exposição, ambas artes feitas pelo Di Cavalcanti, que era um jovem artista, a gente percebe já muito dessa influência das vanguardas europeias, né? Por exemplo, no cartaz aqui da esquerda, rapidamente, logo chama a atenção que nós vivemos a época da tipografia. E o Di Cavalcanti vai fazer uma letra manuscrita. Ele não tem nenhuma preocupação de fazer aquela coisa tipográfica, aquela coisa mais acadêmica, aquela coisa mais formal. O uso do manuscrito já é uma ruptura com o modelo tipográfico da época. Ele trabalha com o vermelho, o preto e o branco, porque são as cores da bandeira de São Paulo. E o Lucas vai comentar um pouco, a semana tem muito a ver com a situação política, econômica, social da cidade de São Paulo naquele momento. Uma coisa que chama muito a atenção no cartazinho é como que o Di Cavalcanti, a assinatura do Di Cavalcanti, DC, está na raiz da árvore. Lucas, você está com um negocinho, vê se... Ali, ó, na raiz da árvore tem um DC, que é o Di Cavalcanti. E o que chama a atenção é que o Di Cavalcanti faz, para simbolizar esse movimento, ele faz uma árvore que tem algumas características. Repare que essa pequena árvore é muito enraizada, né? Ela tem muito raiz para pouco tronco. É como se Di Cavalcanti quisesse nos dizer que aquela coisa que está nascendo, aquilo que está crescendo, é muito enraizado no nosso solo, né? Tem muito a ver com o nosso chão. E apesar do tronco ser pequenininho,
reparem que já dá muitos frutos. É muito simbólica, né, essa árvorezinha do Di Cavalcanti. Muita raiz, pouco tronco e muitos frutos já, embora ainda pequena, né? Na capa do catálogo, o que a gente percebe é Di Cavalcanti trabalhando como se fosse uma xilogravura. Quem está acostumado, por exemplo, a ver capa de cordel, por exemplo, vai perceber a técnica que o Di Cavalcanti usou aí, né? E ele usa cores, né, o preto muito marcado, que isso é obtido pelo alto e baixo relevo, né? E ele trabalha já com algumas características do cubismo e do expressionismo. Por exemplo, se vocês repararem, há uma certa preocupação nesse corpo deformado. Ele é deformado da cintura para baixo, mas da cintura para cima ele já é mais bem formado. Reparem que no cotovelo que a gente vê da moça, você já percebe uma preocupação do ângulo, né? da angulação, da geometria. Isso já é uma herança que eles estão pegando, que Di Cavalcanti pega do cubismo. A própria divisão do cabelo da mulher, o nariz, então são traços muito geométricos. E esse forte contraste de cores é uma característica já do expressionismo. O expressionismo trabalha muito com esse contraste. Então a gente percebe que na construção da semana, a gente já tinha todo esse movimento artístico que chegava da Europa, né? E isso aqui esse ano foi muito comentado, mas só para a gente situar, o que a gente convencionou chamar de Semana de Arte Moderna foram 3 noitadas no Teatro Municipal de São Paulo, no dia 13, 15 e 17 de fevereiro. Durante essa semana, no hall de entrada do Teatro Municipal, ficaram expostas telas, obras plásticas, né, esculturas, alguns projetos arquitetônicos. Então, o público chegava no teatro, tinha essa exposição de artes plásticas, e depois, dentro do teatro, nós tivemos o primeiro grande festival, foi marcado mais por um discurso do Graça Aranha. A segunda noite foi a grande noite, porque foi a noite do caos, né? A segunda noite começa com um discurso do Menotti de Elpíquia, e depois, no palco, estavam sentados, que nem nós, aqui estavam sentados alguns autores, né? Escritores, poetas, romancistas. E aí cada um levantou para ler um poema ou um pedaço de um romance. E o Manuel Bandeira, apesar de ser amigo dos modernistas de São Paulo, Manuel Bandeira tinha ficado no Rio. Mas veio o Ronald de Carvalho, que era um carioca também, poeta, e o Ronald de Carvalho leu um poema do Manuel Bandeira na segunda noite. É um poema chamado Os Sapos, que o Manuel Bandeira tinha publicado já em 1919, em livro. E quando o Ronald de Carvalho leu o poema do Manuel Bandeira, Os Sapos, que é uma crítica feroz e, ao mesmo tempo, bem-humorada aos poetas parnasianos, e os poetas parnasianos eram os poetas modelo naquele momento, né? Fazer poesia era fazer um soneto parnasiano. O grande poeta do momento era o Olavo Bilac, tinha sido eleito príncipe dos poetas do Brasil. E o Manuel Bandeira ironiza, assim como todos os jovens modernistas, todos eles ironizavam o parnasianismo, né? O formalismo do parnasianismo. Quando o Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, a plateia toda fica indignada e começa a uivar, a latir, a miar. E aí foi uma loucura total a segunda noite. Só foi acalmada quando depois entrou a Guiomar Novaes, que era uma virtuose do piano, adorada pelo público. Aí o público se acalmou e ouviu Guiomar Novaes, né? E a terceira noite,
foi dedicada à música, e o grande nome foi o maestro Villa-Lobos, jovem na época, que tinha vindo do Rio de Janeiro para se apresentar na semana. Como a semana acabou sendo um evento cercado por uns mitos e umas lendas, né? Uma coisa muito curiosa é que o Villa-Lobos, quando entrou no palco do Teatro Municipal, ele entrou de fraque, certo? Um pé calçado com um sapato de cromo e outro pé de chinelo. E ele entrou apoiado num guarda-chuva. Imaginem vocês, um teatro como esse, o Teatro Municipal, que é todo, né, neoclássico e tal, ele entra de fraque, um pé calçado, um pé de chinelo apoiado num guarda-chuva, e aquilo foi entendido como uma atitude futurista, né? O pessoal vaiou, xingou e tal. Aí depois o coitado do Villa-Lobos explicou que ele estava com um calo arruinado, ele tentou tirar o calo, aí piorou, e ele não conseguia calçar, não conseguia nem apoiar o pé no chão e tal. Mas entrou no folclore da semana, né? Quer dizer, o chinelo do Villa-Lobos. Então, na verdade, essas 3 noites foi a grande festa, né? Mas o importante é a gente entender qual era o contexto, qual era a proposta deles. E a proposta deles era uma proposta de renovação nas artes, era contra a poesia parnasiana, pelo seu formalismo, pela sua objetividade, pela falta de expressão individual. E nas artes plásticas era romper com a pintura acadêmica, com a escultura acadêmica, que era o dominante, né? E agora, para marcar o contexto da semana, eu passo para o Lucas. Bom, só retomando uma coisa que o José falou, que foi fundamental na proposta da nossa obra, é que como a gente queria pensar em todo esse processo da Semana de Arte Moderna, e não somente ficar centrado na semana em si, quando ficaram expostas obras, pinturas e projetos arquitetônicos no hall do Teatro Municipal, e também não ficar só focado em torno daquelas 3 noites, porque isso é uma coisa que é curiosa. Muito da memória que se criou e das discussões que foram feitas em torno da Semana de Arte Moderna passa justamente por esses eventos, pelo aquilo que aconteceu, pelo folclore, como você acabou de falar, que se criou em torno dessas 3 noites, que eles chamavam dos 3 festivais. Foram chamados festivais futuristas, né, porque à época, sobretudo na imprensa, se usava essa expressão. E como a nossa ideia era ir além disso, era voltar para antes do começo e ir para depois do fim, a gente se preocupou muito em ir buscar aquilo que sobretudo os escritores, que eram quem publicavam mais na imprensa, o que eles estavam de fato pensando, o que eles estavam de fato escrevendo, o que eles estavam propondo naquele momento. Então, por isso que a gente foi retomar, a gente refaz o nosso primeiro recorte de 1909 e vai avançando. A gente vai até 1924, a gente termina o livro exatamente em janeiro de 24, porque quando a gente entende que aquilo que unia aquele grupo, que era um grupo bastante diversificado, que organizou a Semana de Arte Moderna, todos eles, cada um tinha a sua ideia, cada um tinha a sua proposta artística, alguns eram mais inovadores do que outros, mas todos eles estavam unidos por uma ideia de, como o José acabou de falar, de propor uma inovação, uma renovação estética e artística. Até 1924, todos eles estiveram unidos em torno desse ideal. Só que a partir de 24, sobretudo a partir de 25 e ao longo de toda a década de 20, e em 1930, quando vai haver uma mudança política muito grande no país, isso vai ficar ainda mais evidente, cada um foi seguindo o seu caminho. Então as diferenças que eles tinham, por exemplo, diferenças sociais, diferenças políticas, vão começar a ficar mais evidente, aquele grupo, cada um vai seguir para o seu caminho. Então, nesse esforço de tentar entender quem eram esses personagens, antes e pouco depois da semana, uma coisa fundamental foi entender qual é o contexto no qual eles se formaram, qual é o contexto no qual eles agiam. E para isso a gente tem que entender uma questão fundamental, que é a questão da cidade de São Paulo. Qual foi aquela experiência urbana que eles tiveram? Eu acho que, desde que a gente lançou o livro, a gente tem participado de várias conversas, e sobretudo por conta do centenário da semana, foi um tema que ficou muito em evidência. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que São Paulo? Por que aconteceu lá em São Paulo e não aconteceu em outro lugar? A gente costuma responder, aconteceu em São Paulo por algumas questões. A primeira, como eu acabei de falar, lá se formou um grupo muito bem organizado de artistas,
que conseguiram colocar de lado algumas diferenças que eles tinham e se unir em torno de uma proposta comum. Além disso, esse grupo de artistas tinha uma boa entrada nos veículos de imprensa, então eles estavam sempre publicando em jornais, em revistas, eles conseguiam se expressar, a voz deles conseguia ter certo alcance, e obviamente eles se aproveitavam desse espaço para sempre estar polemizando, né, sempre estar colocando a sua voz ali de forma a chamar a atenção. E também foi um grupo que conseguiu estabelecer articulações com membros da elite, uma elite mais esclarecida da cidade, que acabou os apoiando, acabou ajudando, vamos dizer assim, nas questões mais logísticas da Semana de Arte Moderna, eles acabaram ajudando no aluguel dos instrumentos que foram tocados, porque tinha uma orquestra na Semana de Arte Moderna. Então, toda essa parte, eles contribuíram muito. Agora, um outro elemento que é fundamental é entender o que era a experiência urbana de viver na cidade. Qual que era essa experiência de modernidade que eles tinham? Porque aquelas propostas artísticas que eles tinham, fosse na literatura, fosse na arquitetura, na escultura, na pintura, essas são formas, a arte moderna é uma forma de você representar esse mundo da modernidade no qual eles viviam. É uma das propostas de representação desse mundo. A gente sempre gosta de comentar. A arte moderna não é só a única forma de pensar o mundo moderno. Existem várias outras. No caso da cultura brasileira, por exemplo, o samba foi uma forma de entender, de pensar o que era aquele mundo da modernidade, de se expressar. A arte moderna foi mais uma dessas formas. Mas para entender o que era aquela cidade de São Paulo do começo da década de 20, a gente sempre gosta de partir de um dado que talvez seja o dado mais evidente, que é essa tabela com dados populacionais. No caso, essa tabela ela reúne informações coletadas em 4 censos nacionais que foram realizados no Brasil. Se a gente notar ali na primeira coluna, deve estar um pouco pequena aí para vocês, mas a gente vai aqui esclarecendo. Ela representa os dados obtidos no censo de 1872, que foi o primeiro censo realizado no Brasil. O primeiro censo que englobou todo o Brasil, foi realizado ainda nos tempos do Império. Quando a gente olha ali, a cidade de São Paulo é a 4ª de baixo para cima, está em ordem alfabética. Em 1872, a população de São Paulo era de 31.385 habitantes. Era uma cidadezinha bastante pequena. Eu gosto sempre de falar, São Paulo, em 1872, era a cidade 62 do Brasil. Tinha 61 cidades maiores que São Paulo em 1872. Né? Sim, e se a gente olhar ali, a população do Distrito Federal, no caso, que era o Rio de Janeiro, era praticamente 275 mil habitantes. Ou outras cidades como Salvador, Recife, eram muito maiores do que São Paulo. Agora, quando a gente olha ali para 1920, que é a última coluna, a última da esquerda para vocês, a gente vê que a população de São Paulo estava quase chegando aos 600 mil habitantes. Então, como a gente estava falando, é uma cidade extremamente pequena, com poucos recursos, e que nesse espaço de poucas décadas tem, acho que chega a ser quase 16 vezes a população. Entre 1872 e 1920, chega a ser um aumento de 16 vezes. Se a gente pegar, por exemplo, o que acontece no Rio de Janeiro, a gente vai perceber que o aumento foi quase mais ou menos de 4 vezes, porque a população do Rio de Janeiro era pouco mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 100 mil habitantes. Então, teve um aumento de 4 vezes. Então, isso ser dado, obviamente que ficar vendo o número de população não explica tudo, mas já é uma base para a gente começar a entender. Então, eu sempre pergunto, imagine o que é você viver num lugar que, no espaço de poucas décadas, a população aumenta em 16 vezes. E essa era uma população extremamente diversificada que vivia na cidade de São Paulo. Porque você tinha pessoas que vinham de várias regiões do Brasil para a cidade. Você tinha pessoas que vinham de várias regiões do mundo, porque houve uma entrada muito grande de imigrantes na cidade de São Paulo. Essa primeira foto aqui de cima, da esquerda de vocês, é uma foto do pátio de entrada da hospedaria dos imigrantes. Que todos os imigrantes que chegavam para trabalhar em São Paulo desciam no Porto de Santos, subiam a Serra do Mar, subiam pelo caminho do mar de trem, e chegavam em São Paulo e ficavam de quarentena na hospedaria dos imigrantes e depois iam sendo direcionados para trabalhar nas fazendas de café.
E essa também é uma questão fundamental. Por que São Paulo passa a atrair tanta mão de obra? Por que São Paulo passa a concentrar tanta riqueza? Por conta que, desde meados do século XIX, todo o estado de São Paulo passou a ser uma das maiores regiões produtoras e exportadoras de café do mundo. Era a maior região exportadora de café do mundo. E como o interesse era todo na exportação, e como eu acabei de falar para vocês, São Paulo tem essa particularidade de ter essa serra do mar muito colada no litoral. Então, São Paulo é a primeira cidade que está ali na boca do Planalto, que em cima essa serra. Então, toda a produção que vinha do interior se concentrava na cidade de São Paulo e daí descia para Santos, onde era escoada. Então, essa cidade passou a ser, era uma cidade muito pequena, com pouca população, com poucos recursos culturais. De repente, ela passou a ser esse nó que amarrava toda a riqueza do café. Então, é por isso que ela vai começar a concentrar mão de obra, vai começar a ver uma série de inversões de capital para criar tanto infraestrutura como sistema de esgoto, iluminação elétrica, bonde elétrico, quanto vai começar a ser investido muito dinheiro também em recursos culturais. O maior símbolo disso foi a construção do próprio Teatro Municipal, que foi o espaço onde ocorreu a Semana de Arte Moderna. O Teatro Municipal ele foi inaugurado em 1911 e era a grande vedete dessa elite cafeeira. E, inclusive, os próprios fazendeiros de café vão começar a investir na construção de casarões, palacetes, nos bairros nobres da cidade, até porque se você estava na cidade, você estava em contato com todos esses veículos culturais, assim como você estava em contato com o sistema financeiro, com escritórios de advocacia, com lojas que tinham produtos vindo da Europa. Então, esse é o contexto no contexto no qual vão se formar esses artistas modernistas. Esse contexto extremamente diversificado e, ao mesmo tempo, também extremamente desigual, extremamente conflituoso. O Mário de Andrade ele tem uma crônica que ele escreveu em 1920, que ele publicava uma série de 5 crônicas que ele publicava numa revista carioca chamada Ilustração Brasileira. Ele criou essa coluninha que teve esses 5 artigos, que se chamava De São Paulo. E num desses artigos que ele escreveu em dezembro de 1920, ele diz que São Paulo parecia um formigueiro humano. E que quando ele saía na rua, ele ouvia diversas línguas, ele via diversas pessoas. E a cada vez que ele saía na rua, ele aprendia um neologismo novo. É uma palavra que tinha surgido daquela própria relação entre aquelas pessoas diferentes. Ou seja, a cidade, essa cidade que estava em vias de ser uma metrópole, ela começa também a criar uma linguagem nova. É exatamente o contexto que vai se formar essa experiência da modernidade que vai resultar na arte moderna que eles vão propor lá durante aquelas 3 noites e durante a exposição do Teatro Municipal. Não, e só eu queria lembrar também uma coisa interessante, para a gente amarrar umas pontas. Quando Marinetti escreve o Manifesto Futurista em Milão, início de 1909, ele diz que estava com os amigos reunidos na sua casa, estavam pensando sobre a arte e o mundo, e de repente eles foram abalados pelo barulho, pela velocidade e pelas luzes de um bonde que passou a uma velocidade que devia ser mais ou menos uns 5 km por hora. Né? Então, aquela coisa que passa e eles ficam alucinados, porque a eletricidade era a modernidade. O bonde elétrico, os bondes eram puxados a animais, só para lembrar. Né? E era uma dificuldade, ladeira, tinha que tirar os animais, descia segurando, embaixo da ladeira atrelava os animais. O bonde elétrico foi a modernidade, a modernidade. Por isso que a gente mostra os bondes aí. Né? E, assim como em Milão, o bonde em São Paulo foi inaugurado em 1900. Quer dizer, é uma coisa assim do início do século, símbolo de toda essa modernidade, a eletricidade. Né? Isso é marca do início do século XX. E a principal marca, obviamente que esse processo de modernidade aconteceu em diversos outros lugares, inclusive diversos outros lugares do Brasil. Inclusive em Poços de Caldas, que a gente passa aqui pela rua, a gente percebe todo esse ambiente de modernidade da virada, tanto da segunda metade do século XIX para o começo do século XX. Isso é perceptível. Mas a marca do que aconteceu em São Paulo foi exatamente esse processo extremamente rápido, extremamente acelerado e atropelado. Foi essa estilingada de modernidade, vamos dizer assim.
É isso o que vai, por exemplo, a gente vai sentir isso muito claramente em obras como a Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, na qual ele comenta, acho que, não sei se vocês, não sei se a gente tem a capa, mas vai aparecer depois, que a capa do Pauliceia Desvairada é uma série de losangos coloridos, como se fosse uma fantasia de Arlequim. Essa é a capa da Pauliceia Desvairada. E por que o Mário de Andrade criou essa imagem ele dizia que São Paulo era uma cidade arlequinal, que vem da roupa do personagem da comédia dell'arte italiana, o Arlequim. Que cada losango, a fantasia do Arlequim é formada através de restos de tecido que são retalhados retalhados na forma de losango e são costurados uns nos outros. E o Mário dizia que a cidade era como essa fantasia, que cada um dos indivíduos que circulava nessa proto-metrópole era um losango, convivendo um ao lado do outro, em conflito um ao lado com o outro, trocando experiências um com o outro. E é isso que o Mário de Andrade vai chamar essa cidade arlequinal, que é toda a imagem que perpassa o livro Pauliceia Desvairada, que foi a grande obra desse momento, é a obra mais representativa, aquela na qual conseguiu criar uma literatura mais afeita às propostas dos modernistas. Ali, aqui à esquerda, é só uma imagem muito interessante. Esse prédio que toma aqui a parte direita da foto é o Teatro Municipal de São Paulo. Então dá para ter uma ideia que naquele momento ali o que representava esse edifício, a grandiosidade desse edifício que dominava essa esplanada central de São Paulo. E aqui, cotando a imagem, a gente vê o famoso Viaduto do Chá, que foi um marco da cidade. Ele foi construído em 1892, e ele ligava a região central, que São Paulo surgiu como se fosse numa colina. Essa colina é encimada por uma região que as ruas são chamadas de triângulos, onde formam um triângulo, e é ali que vivia a efervescência da cidade. O Viaduto do Chá foi a primeira ligação dessa colina central com outras partes da cidade. Porque você imagina que é uma região do vale, esse é o Vale do Anhangabaú, para você atravessar para o outro lado, você tinha que descer pelo vale para depois subir. Então, quando fizeram essa obra em 1892, ela passou a ser emblemática. E essa foto é ainda mais interessante, que a gente consegue ver exatamente o que é essa mistura de temporalidades e de realidades que se vivia na cidade. Porque a gente tem tanto charretes indo no sentido, e na outra faixa, como se fosse a outra faixa do viaduto, subindo um bonde elétrico. Então, esse é o choque de temporalidades que a modernidade ela traz, né? Então, você tem tanto uma cidade que era pequena, que de repente vira uma cidade grande, você tem uma cidade que ainda tem charretes convivendo ao lado de bondes elétricos. Essa é a mistura. Tanto que uma coisa muito interessante que a gente tem sempre pensado aqui nos últimos tempos, que é uma coisa que tem me cada vez mais chamado a atenção, como que esses artistas do grupo modernista, nos textos que eles escreveram, como que a questão do tempo para eles era algo primordial, como eles começam a ver o tempo de outra forma, como ocorre uma verdadeira aceleração. Eu estava lendo aqui uma passagem do livro antes de vir para cá, que é uma crônica do Guilherme de Almeida, que ele escreve, que fazia parte do grupo, um poeta, que em 1928, no dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, ele escreve um texto. E naquele ano a cidade estava fazendo 374 anos. Ele fala, 374 anos é a idade aritmética da cidade. Porque, na verdade, São Paulo tem pouco mais de 20 anos, quiçá. E ele começa a falar, a fundação da cidade, então, foi quando começou a reforma do centro urbano, porque o centro urbano passou por uma reforma. Data da construção do monumento tal, ou data até mesmo da realização da Semana de Arte Moderna, que tinha acontecido 6 anos antes. Então, esse crescimento acelerado, ele mexe até com a própria dimensão de tempo que esses artistas tinham, como eles passam a encarar esse tempo. E já que nós estamos falando de tempo, uma outra questão fundamental daquele contexto, e que de certa forma é uma questão que toca nós literalmente hoje, né? Que hoje é o dia do bicentenário da independência política, algo que foi fundamental naquele contexto da semana foi justamente que 1922 era o ano do qual se seria comemorado o centenário da independência. E como é possível imaginar, a gente tem sentido isso nesses últimos tempos, na época do centenário, esse era o tema que predominava na vida política, na vida cultural, isso desde anos antes. Só se falava na questão do centenário, como entender esse centenário.
Porque essa é uma questão interessante também. As efemérides, seja o centenário, seja o bicentenário, elas são momentos bastante ambivalentes, porque elas são tanto um momento de celebração, de comemoração, de reconhecimento de um marco que foi atingido, mas, ao mesmo tempo, também são momentos propícios a uma reflexão crítica sobre aquilo que a gente está celebrando. Então, no caso de 1922, eles podiam olhar para trás, e isso era uma discussão que se fazia muito, ok, vamos comemorar que conseguimos ser, durante 100 anos, um Estado nacional independente. Mas que Estado foi esse que a gente criou? O que foi feito nesse país? Qual é a realidade que a gente conseguiu criar 100 anos depois? E esse tipo de discussão, obviamente, é fundamental para nós que estamos hoje aqui vivendo dois centenários. No bicentenário, a gente pode olhar como eles mesmos olharam para trás e falar, que país é esse que a gente criou? Que realidade é essa que a gente vive? E todo esse debate, todos esses conflitos que a gente vive hoje, só mostra que a gente está longe de ter criado um país ainda bom, um país ainda decente, mas, quem sabe, a gente ainda chega lá. Então, esse contexto do centenário foi muito debatido, e, obviamente, os modernistas, naquele momento, não podiam passar ao largo disso. Aqui é só para a gente citar alguns exemplos que são muito elucidativos. Essa imagem aqui da esquerda é o colofão da Paulicedes Varada. O colofão é aquele texto, normalmente culto, que coloca na última página do livro, que indica onde ele foi impresso, às vezes qual foi a tiragem, qual foi a data de publicação. E nesse colofão da Paulicedes Varada está escrito lá: acabou a impressão deste livro nas oficinas da Casa Maiença, que foi a editora do livro, a Rua Santo Antônio, número 9, na capital de São Paulo, aos 21 de julho do ano de 1922, 100º da independência do Brasil. Então é muito interessante que essa obra, que se propunha a ser tão inovadora, que ela faça uma referência ao centenário da independência. Nós já vamos discutir talvez por que ele faz essa referência ao centenário da independência. Essa imagem do meio é uma medalha comemorativa que foi feita pelo Vitor Brecheret. Vitor Brecheret era um artista italiano que, muito novo, se mudou para São Paulo, e ele foi integrado ao grupo modernista. Ele volta para a Itália para estudar. Quando ele vem para São Paulo novamente, eles gostavam de dizer que eles descobriram o Vitor Brecheret e rapidamente o integraram no grupo modernista. E ele acabou sendo um dos principais artistas a expor na Semana de Arte Moderna e se tornou, ao longo dos tempos, um dos principais artistas modernistas do Brasil, um dos mais reconhecidos. E essa é uma medalha que ele fez quando ele ainda estava estudando na Itália. É uma medalha comemorativa do centenário, e veja que ela é de 1919. Ou seja, em 19 ele já estava pensando em fazer uma medalha comemorativa, e aí tem uma sacada da parte dele, porque ele estava estudando na Itália às custas da sua própria família. E quando ele faz uma medalha comemorativa, ele está, talvez, tentando propor uma obra que fosse de agrado do governo e que talvez patrocinasse os estudos dele. Então, ele não está fazendo a medalha porque ele era um patriota exaltado, não, ele está fazendo porque esse era o tema que podia trazer algum benefício para ele. E aquela última imagem ali da esquerda é uma maquete, porque em São Paulo, na cidade de São Paulo, tinha sido criado um concurso para que, no ano do centenário, fosse erguido um monumento em homenagem ao centenário da independência. E quem ganhou esse concurso foi um artista italiano chamado Ettore Ximenes, que é aquele monumento que, às vezes, fica na frente do Museu do Ipiranga, que foi reinaugurado ontem. Embaixo do parque do museu tem um monumento. Aquele foi o monumento que ganhou esse concurso. Mas essa foi uma das maquetes inscritas no concurso. E um dos idealizadores dessa maquete foi um arquiteto, ele era espanhol, mas muito novo, tinha mudado para São Paulo, chamado Antônio Garcia Moya. E ele foi também integrado no grupo modernista. E o Moya, é interessante que ele, depois da Anita Malfatti, ele foi o artista que mais expôs obras no saguão do Teatro Municipal durante a semana. E as obras dele eram desenhos, eram projetos arquitetônicos. E essa é uma maquete que ele inscreveu junto com ele fazia parte de um escritório, o escritório era do tio da Anita Malfatti, e eles bolaram esse projeto e inscreveram. Um projeto que, obviamente, se dá para ver, tem muito pouco de arquitetura moderna, né? Então, é só para mostrar como os membros do grupo modernista estavam pensando na questão do centenário,
como eles não passavam ao largo desse tema. Tá? E só para dar uma ideia, o que eles pensavam acerca do centenário da independência? E acho que dá para dizer, em linhas gerais, que eles entendiam da seguinte forma: ao mesmo tempo que eles achavam importante celebrar esse marco, eles, de maneira muito inteligente, eles pensavam em usar esse marco cronológico, esse marco histórico, como um motivo para divulgar a sua arte, a sua inovação artística. Então, a ideia é mais ou menos essa: se o Brasil está fazendo 100 anos, enquanto Estado Nacional Independente, se o Brasil quer ser uma nação moderna, ele precisa necessariamente renovar a sua estética. E quem está propondo essa estética nova? Essa estética moderna, adequada ao tempo que vivemos, adequada à grandiosidade de uma nação centenária, somos nós, os modernistas. Esse é só para dar uma ilustrada nessa ideia, esse é um texto que o Mário de Andrade publicou na imprensa em 1º de setembro. Na verdade, é o trecho final de um texto que ele publicou. E ele publicou em 21, em 1º de setembro de 21, literalmente um ano antes do centenário, um ano e alguns dias antes. E nesse texto ele está fazendo uma série de críticas àqueles artistas, os escritores que ele chamava de mestres do passado. E mestres do passado eram 5 poetas, eram 4 poetas e uma poeta que tinham se destacado na literatura parnasiana, na estética parnasiana. E ele está exatamente, Mestres do Passado é um título extremamente irônico, porque ele está querendo criticar a arte daqueles mestres do passado. Está querendo dizer que a arte, a poesia parnasiana já estava ultrapassada e que era preciso haver uma inovação, era preciso propor uma novidade. E aí ele escreve lá: nós, os novos de hoje, ou seja, os modernistas, os dragões do centenário, tombamos de nossa paz para os guararapes da guerra. E não nos curvamos diante de vós, os mestres do passado, e os críticos que ainda continuavam elogiando os parnasianos. Porque diante de vós somos como homens diante de homens, e homens superiores, mais belos, mais terríveis, porque não mentimos, porque somos sinceros, porque não temos preconceitos literários, porque sabemos amar a juventude estonteada, a meninice inerme, os janeiros e as auroras. Então, esse texto é muito significativo dessa ideia que eu estava falando, como que eles se propõem como os detentores da novidade. E eles não são qualquer um. Eles se apropriam de imagens oficiais, como os dragões do centenário, que era aquela guarda oficial que supostamente teria participado do Grito do Ipiranga. E eles são os dragões do centenário. Eles que estão propondo a novidade. Então, eles que precisam ser ouvidos nesse momento. Essa nação precisa dessa inovação artística. E só para passar aqui rapidamente por um outro exemplo, esse aqui é ainda mais claro. Esse é um trecho de um livro chamado Domingo dos Séculos, que foi escrito por um sujeito chamado Rubens Borba de Moraes, que era um membro do grupo modernista, que depois se tornou um pouco menos conhecido, apesar de ter sido uma pessoa bastante famosa nas suas áreas de atuação. E esse Domingo dos Séculos ele tem uma particularidade, que foi um dos poucos ensaios, textos de caráter mais teórico, não é um texto teórico tão pesado, mas foi um dos poucos textos que propunham uma discussão mais teórica sobre o que era a arte moderna. E, infelizmente, é um texto pouquíssimo conhecido. No livro a gente discute bastante. Mas tem lá uma passagem que ele diz: nossa época é materialmente superior a qualquer outra. Mas isso não nos importa. Em arte não há progresso. O progresso só existe para coisas materiais e na bandeira do Brasil. Os escritores modernos não escrevem melhor do que Machado de Assis. Os poetas de hoje não são superiores a Bilac ou Antero de Quental. Igualar Bernardes ou Racine não tem a mínima importância. O que importa para o artista moderno é traduzir a nossa época e a sua personalidade. O resto é literatura. É um erro pensar que os modernos condenam os clássicos, os românticos e todos os passadistas. Bilac, Castro Alves, Gonçalves Dias foram grandes poetas. Escreveram obras românticas e parnasianas no tempo do romantismo e do parnasianismo. Fizeram muito bem, foram modernos. O ridículo é um poeta acreditar em soneto e em alexandrinos neste glorioso ano do centenário da independência. Uma coisa que eu acho incrível dessa passagem é como ela tem uma inteligência argumentativa, como ela tem uma inteligência retórica, né? Porque ela vai
vai elogiando aqueles que querem, na verdade, o autor quer criticar, vai falando que os poetas românticos, os poetas parnasianos, foram excelentes na sua época, foram extremamente modernos. Porque o que é ser moderno na concepção deles? Ser moderno é ser atual, é propor uma arte, uma estética que seja capaz de traduzir a nossa época e a personalidade dessa época. Então, teve a época do romantismo, teve a época do parnasianismo. E nessa época do centenário da independência, qual é a arte capaz de expressar essa época, de traduzir essa época? É a arte moderna. Então, é nesse sentido que é interessante perceber como eles vão usando essa imagem do centenário para propor aquilo que eles queriam fazer. Eles usam a ideia do centenário para divulgar e para reafirmar a importância da arte moderna, para reafirmar a importância daquela discussão estética que eles estavam fazendo. E, levando em conta essa questão do centenário, tem só mais um, eu estava esquecendo desse trecho. Esse é um texto que foi publicado numa revista do Rio de Janeiro, chamada América Brasiliense, em janeiro de 23. E esse texto trata da revista Claxon. A revista Claxon foi a publicação que o Grupo Modernista de São Paulo começou a fazer em maio de 22, ou seja, logo depois, a semana aconteceu em fevereiro, poucos meses depois eles já começaram a publicar uma revista. E a revista teve 9 números, sendo que o último foi duplo, foi o 89, e ela durou de maio de 22 a janeiro de 23. Então, esse texto sai em janeiro de 23, ele está tratando dos números anteriores. E é muito interessante a imagem que se cria, né, que dizem lá os redatores da América Brasileira. Claxon é uma vitória, é a inteligência moderna, a sensibilidade moderna, a vida moderna. É o grito de independência ou morte no campo de nossa mentalidade, simbolicamente vindo de São Paulo um século depois da jornada de Pedro I. Claxon é uma força invencível e uma vontade insopitável, e o seu espírito novo há de dominar e triunfar. Não lhes falta fé nem audácia. Então é muito interessante imaginar, esse já é como se fosse o grupo modernista do Rio de Janeiro, que era muito articulado com o de São Paulo, pegando essa ideia do centenário, essa ideia da independência, e usando essa ideia para falar, a arte moderna, no fundo, é a nossa independência cultural e intelectual. É claro que existe uma dose muito grande de idealização nisso, mas esse é o discurso que eles vão assumir. Essa é a imagem que eles vão usar do centenário em benefício próprio. E não é à toa que eles vão fazer isso. E não é à toa que a arte moderna, depois todo o modernismo, vai ser muito forte na cultura brasileira. Porque ao propor uma inovação estética, você necessariamente propõe uma renovação da mentalidade. Você necessariamente muda a forma de pensar o mundo. Se você está mudando a forma de representar esse mundo, se você está criando uma arte que é capaz de traduzir o seu mundo, você necessariamente está repensando esse mundo. E quando a gente leva em conta esse contexto do centenário, a gente vai perceber que qual vai ser o principal legado da arte moderna brasileira? Vai ser transformar toda essa reflexão estética numa reflexão sobre a própria nacionalidade brasileira. O que é a identidade nacional? Esse é o principal legado que a semana vai deixar para todo o nosso rico modernismo. Acho que... Deixa eu pegar gancho aqui nesse legado, e melhor do que nós falarmos sobre o legado, é a gente dar a palavra para os atores, né, que fizeram esse modernismo no Brasil. O Mário de Andrade fez uma conferência famosíssima em 1942, comemorando os 20 anos da Semana de Arte Moderna. Ele fez isso no Itamaraty, no Rio de Janeiro. E, a certa altura da conferência, o Mário de Andrade teve um momento assim, muito feliz. Ele fala assim: o que caracteriza essa realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais. E aí o Mário de Andrade matou a charada. Primeiro, o direito permanente à pesquisa estética, que é essa coisa de você estar sempre atual, né? O moderno é você ser atual sempre, né? É você ser a pessoa do seu tempo sempre. Quer dizer, você não pode parar no tempo, você tem que estar andando ao lado do seu tempo, ou à frente do seu tempo. Em geral, os artistas acabam andando. A atualização da inteligência artística brasileira, que vai nesse mesmo sentido, né?
e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Mas para você ter uma consciência criadora nacional, você precisa ter, primeiro, consciência do que é o nacional. Porque você não vai fazer a criatividade só, você vai fazer a criatividade dentro de um conceito de nacionalidade. E uma das coisas mais marcantes do legado da Semana de Arte Moderna foi exatamente ao longo dos anos de 23, 24, daí para frente, a busca, a construção de uma identidade nacional. Claro que isso aí já vinha de antes, claro que nada acontece de repente. Acho que vocês já perceberam, nós somos defensores do processo, né? As coisas acontecem em processo. Eu costumo brincar com meus alunos que o primeiro autor que jogou o Brasil na nossa cara foi Euclides da Cunha, com a publicação de Os Sertões, em 1902. O Euclides da Cunha foi o primeiro que abriu a janela e falou, gente, ó, isso aqui é Brasil, olhem. Né? Mas essa coisa vem sendo construída ao longo do tempo. Né? E os modernistas foram buscar essa identidade nacional. E a gente queria mostrar rapidamente como que essa coisa vem vindo. Para falar da Anita Malfatti, que foi um nome fundamental, nome, né, básico de toda essa modernidade, a Anita Malfatti, por exemplo, estava nos Estados Unidos, em 1915 e 16, quando ela pinta, por exemplo, O Homem de Sete Cores. Dentro de uma estética expressionista, esse Homem de Sete Cores, ele já tem muito de tropical. Essa folha, né, pode ser uma folha de bananeira, é extremamente simbólico de uma tropicalidade. Um ano depois, já no Brasil, a Anita Malfatti pinta a tela tropical, que é a da direita. Bom, a tela tropical, o nome já diz tudo, né? Nós temos uma moça, né, mulata, nós temos ela carregando um cesto com frutos tropicais, e a imensa folha, né, marca da tropicalidade, que já estava no Homem Amarelo, continua presente lá na tela tropical. O Paulicédio Zarada Cruz comentou, e nessa busca da identidade nacional, vou falar assim bem rapidinho, vou ver se em 5 minutos a gente mata isso, para a gente abrir um pouco aí para vocês. Terminada a revista Claxon, né, o Lucas foi em janeiro de 23, nós temos uma debandada de artistas para Paris. Então vai o Oswald de Andrade, estava com a Tarsila do Amaral, eles vão para Paris, o Vitor Brecheret, a Anita Malfatti, todo mundo está em Paris. O único que ficou aqui em São Paulo, né, foi o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade, ele começa justamente sozinho aqui a descobrir o Brasil, né, um Brasil que ele não conhecia. Ele vai para o Rio, ele vai mergulhar de corpo, literalmente de corpo e alma no Carnaval Carioca, vai sentir o que é aquela manifestação popular. E ele escreve uma carta para a Tarsila do Amaral, que está lá em Paris. Ele escreve uma carta que o Lucas vai ler. Porque eu estou sem óculos. Ele fala, cuidado, fortifiquem-se bem de teorias e desculpas e coisas vistas em Paris. Quando vocês aqui chegarem, temos briga na seta. Desde já, desafio vocês todos juntos, Tarsila, Oswaldo, Sérgio. O Sérgio é o Sérgio Millier, que era um membro do grupo também. Tarsila, Oswaldo, Sérgio, para uma discussão formidável. Vocês foram a Paris como burgueses. Vocês se parisianizaram na epiderme. Isso é horrível. Tarsila, volta para dentro de ti mesma. Abandona Paris. Tarsila, vem para a Mata Virgem. Criei o matavirgismo.
Sou matavirgista. Disso é que o mundo, a arte, o Brasil e minha queridíssima Tarsila precisam. Se vocês tiveram coragem, venham para cá. Aceitem meu desafio. Um abraço muito amigo do Mário. Então, e essa carta ele escreveu lá embaixo, ele escreveu no dia 15 de novembro, que era a proclamação da República, né? 15 de novembro de 23. E é muito interessante. Por que ele vai falar nesse matavirgismo? Porque todo mundo foi para a Europa, quer dizer, todo mundo virou os olhos para o Atlântico, todo mundo virou os olhos para o outro lado. E ele quer o quê? Ele quer exatamente que o pessoal vire as costas para fora e mergulhe na Mata Virgem, né? Já pulando muito aqui ao som do hino, vejo vocês que, anos depois, o Mário de Andrade, em 1928, ele vai publicar um romance absolutamente emblemático na construção da identidade nacional, que é o romance Macunaíma. Macunaíma, acho que todo mundo sabe, o subtítulo de Macunaíma é O Herói Sem Nenhum Caráter. E o Macunaíma é a personificação do brasileiro. E sem nenhum caráter, não levem a mal o Mário de Andrade, sem nenhum caráter no sentido de sem nenhuma característica definida, certo? O caráter no sentido de ter uma característica definida, de ser algo definido, né? Sem caráter é sem as definições. E acho que muita gente aqui conhece a abertura, né? A primeira linha do Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. E o Macunaíma, só para lembrar, ele é filho de uma índia, Tapanhumas, de Roraima, que é uma tribo negra. E depois, ele, Macunaíma, que era negro e índio de Roraima, toma banho numa água santa, vira branco, loiro, de olhos azuisinhos e vai para São Paulo, certo? Quer dizer, vejo vocês que é Mário de Andrade repensando aquele mito das três raças, né? Do branco, do negro, do índio, tal. E isso tudo é uma consequência do matavirgismo que ele criou. Mas a Tarsila, por exemplo, já em Paris, e o Oswald de Andrade, já em Paris, sentiu necessidade de repensar o Brasil. A tela da esquerda, a negra, da Tarsila do Amaral, é de 23. Essa tela negra é de uma força impressionante. E, ao mesmo tempo, vocês percebem no ombro direito da negra, né, no ombro direito da negra, desse lado aqui, vocês percebem já um trabalho gráfico na tela que lembra muito as vanguardas europeias, certo? Aquela coisa lá, daquele tom de marrom, azul e tal. Mas no outro ombro da negra, você já encontra aquela mesma folha tropical. E o que chama atenção, e o que é marcante nessa negra da Tarsila, é que, primeiro, ela tem um olhar totalmente perdido, né? Como se não tivesse nada à sua frente, não tivesse nenhum horizonte, não tivesse futuro, não tivesse nada. Uma boca estourada, um seio que se projeta imenso, e vocês sabem que a profissão dessa negra era ama de leite, né? Era uma negra escravizada, ama de leite, que o senhor branco, ao engravidar sua esposa, ele engravidava violentamente as negras para que elas parissem ao mesmo tempo, para que elas tivessem leite ao mesmo tempo. Se não tivesse leite ao mesmo tempo, não podia ser ama de leite, né? E reparem como a Tarsila faz. As pernas da negra se fecham. Quer dizer, a negra fecha o seu sexo como não querendo mais ser estuprada, né? Quer dizer, a tela da Tarsila é de uma força muito grande e que revela muito do que foi o passado brasileiro, né? E ao lado tem uma tela já de 24 da Tarsila
E aí é o início da fase pau-brasil, né? É o início da fase absolutamente pé no chão brasileiro. E ela faz essa cuca. E essa tela tem todo o colorido tropical, né? Toda a vibração tropical. Essa tela, ela tem muito a ver com o movimento do Oswald de Andrade, chamado Movimento Pau-Brasil, que ele publica um manifesto em 24 e o livro ele publica em 25. O livro de 25 tem essa capa desenhada pela Tarsila do Amaral. Evidentemente, é uma ruptura com o símbolo, né, pátrio da bandeira. Em vez da ordem de progresso, está o pau-brasil, que o Oswald de Andrade dizia que era a poesia de exportação, né? Só uma coisa que eu gosto de comentar, que aquele trecho do Rubens Boba de Moraes, ele fala que em arte não existe progresso. O progresso só existe na vida material e na bandeira do Brasil. Quando a Tarsila cria essa imagem do pau-brasil, ela ressignifica tanto que nem na bandeira do Brasil mais havia progresso. Então é uma forma de repensar completamente essa imagem da nacionalidade. E o Oswald de Andrade e a Tarsila fazem toda uma produção pau-brasil. Tarsila nas artes plásticas e o Oswald de Andrade na poesia. Eu vou terminar, mas eu só queria mostrar para vocês, até em função da data de hoje, porque qual é o caminho do Mário de Andrade na construção da identidade brasileira? O Mário de Andrade vai desregionalizar o Brasil. O Mário de Andrade vai desgeografizar o Brasil, misturando coisas de uma região com a outra, para tentar fazer um sincretismo de um país unitário, único, com uma cultura. O Oswald de Andrade vai por outro caminho. O Oswald de Andrade vai voltar-se ao passado e ele vai reconstruir a nossa história, a nossa literatura. E ele reconstrói, claro, ressignificando, ele reconstrói, dando um outro caráter para essa literatura e para essa história. Para encerrar, porque nós já esgotamos nosso tempo aqui, já veio gente aqui, eu vou mostrar só um poeminha, porque se a gente não mostrar um poema, a gente não vai falar de literatura, de poesia, que, aliás, é o que a gente mais gosta de fazer. É uma pena. Mas um dia a gente vem aqui discutir como é que o Oswald de Andrade reescreveu a Carta do Caminha, né? Os textos dos cronistas. Mas olha esse poeminha do Oswald de Andrade. Veja. O poema chama-se... Ele vai reconstruir, ele vai revisar a história do Brasil. Então, no livro Pau-Brasil tem esse poema, chama Senhor Feudal. Se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Bom, em primeiro lugar, senhor feudal é uma remissão à Idade Média, né, a um modo de produção feudal, em que você tinha o poder na mão dos grandes senhores, e o poder, a sociedade não tinha mobilidade, né, as coisas passavam de pai para filho, as propriedades eram hereditárias. E o Brasil tem uma coisa muito curiosa, né? O Brasil, ele fez a independência política no momento em que a América Latina toda fazia suas independências, né? Muito marcadas, as independências foram muito marcadas pela Revolução Francesa, pelo iluminismo, pelo liberalismo, né, do final do século XVIII, e pela independência dos Estados Unidos, que foi também no final do século XVIII. Só que todos os países romperam laços com suas metrópoles, fizeram suas independências e tornaram-se repúblicas. O único país que fez a sua independência não virou república, mas virou uma monarquia, nas mãos dos mesmos que estavam aqui antes da independência, foi o Brasil. E o Brasil era chamado de a flor exótica da América, porque era uma monarquia, um império, quando todo mundo era uma república. E que império é? Quem era o nosso imperador? Era o filho do antigo rei. Quer dizer, é o rei de Portugal, né? O Dom João VI.
Fizemos a independência de Portugal, e quem ficou aqui é o português Dom Pedro I, que depois, em 31, vai embora fugido para brigar pelo reino de Portugal, vira rei em Portugal, deixa o filho aqui, molequinho, né, o Pedro II. E o Pedro II governou esse feudo chamado Brasil por 49 anos. 49 anos são meio século. Quer dizer, o poder passou de pai, quer dizer, passou do avô para o filho, do filho para o neto, e ficou praticamente 50 anos. Então, é o senhor feudal. Né? História, no poema do Oswald de Andrade, bem oswaldianamente, tem um duplo sentido. Né? Vier aqui com história, a história oficial, tal, mas história também pode ser aquela conversa mole. Sabe? Vem aqui com história, vem aqui com conversa mole. Agora, o que mais chama a atenção no poema? O que chama a atenção é a voz de quem fala no poema. Quer dizer, quem é a voz poemática? A voz poemática é de alguém que fala, eu boto ele na cadeia. Ora, essa fala, eu boto ele na cadeia, de usar o pronome reto, ele, né, que desempenha a função sintática de sujeito, na função de objeto, isso é uma coisa muito do falar do povo brasileiro. É um brasileirismo. É uma coisa assim das camadas mais populares, que acabou se diversificando, hoje todo mundo fala isso. Né? E ele não fala, eu o coloco na cadeia. Eu o coloco na cadeia seria uma fala muito elitizada. Mas o eu poemático é homem do povo. E o homem do povo diz, eu boto ele na cadeia. Então, essa é a forma que o Oswald de Andrade tem de construir uma identidade nacional, desconstruindo aquilo que foi feito durante 300, 400 anos. Eu só tenho um comentário que eu acho que vem bem a calhar no dia de hoje, porque eu tenho uma tese sobre eu tenho uma proposta de interpretação desse poema, porque apesar de ter sido publicado em 25, eu tenho plena convicção que ele foi escrito em 1922. Porque em 1922, vamos dizer assim, um dos eventos oficiais do centenário da independência foi justamente que o Estado brasileiro trouxe de volta para o Brasil, de Portugal para o Brasil, os restos mortais do Dom Pedro II. O Dom Pedro II foi, curiosamente, no centenário da independência, o rei cultuado não foi o Dom Pedro I, foi o Dom Pedro II. Trouxeram com o coração ou sem coração? Calma, a gente chega no coração ainda. E trouxeram os restos mortais do Dom Pedro II. Então, eu acredito que o Oswald de Andrade escreveu esse poema, e obviamente que vocês imaginam que foi uma coisa ampla cobertura da imprensa, uma série de discussões, os restos mortais dos reis sábios, né, como ele é tido, do rei ilustrado, voltando para a nação. Eu tenho convicção que o Oswald de Andrade escreveu isso nesse momento, que fala, se o Dom Pedro II voltar aqui, vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Então, eu acho que, no fundo, o que esse eu lírico, essa voz popular que está falando, não é só que ele vai botar o rei na cadeia, ele vai botar toda essa construção de memória que está sendo feita em torno do Brasil. O que ele vai botar na cadeia, toda essa imagem, todo esse passado de Brasil, toda essa forma de entender o passado do Brasil, é isso que ele quer colocar na cadeia, através dessa imagem desse rei que está voltando. Eu acho que esse tipo de reflexão, no momento que a gente vive, que a gente faz recepção oficial para o coração de Dom Pedro I, eu acho que é muito significativo. Bom, a gente termina aqui, mas abrimos aqui para as perguntas. Porque começaram a buzinar, não sei se estão nos elogiando ou não estão, mas manifestação. Mas, gente, a gente queria conversar 2 minutinhos aqui, Isso. se é possível. Nós vamos abrir para umas 2 perguntinhas, professor e Luca, porque nós temos uma mesa agora na sequência às 16 horas. E nós fizemos só a introdução da nossa fala, é isso que a gente maravilhoso. fica chateado. Pois é. Não, dava para ficar até amanhã cedo conversando sobre esse tema tão maravilhoso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguém que gostaria de abrir? Oi?
Ah, ele aqui. Ele está vendendo os livros também, viu, pessoal? Depois vocês podem comprar aqui, que nossos autores vão autografar aqui ao lado, nessa porta aqui, tá bom? Boa noite, tudo bem? Talvez você tenha falado aí, mas posso ter pescado que eu fiquei aqui entretido com o livro também, mas se vocês pudessem explanar um pouquinho sobre o Manifesto Antropofágico do Oswald, né, que veio num período um pouco depois que vocês escreveram o livro, é de 28, me parece, vocês fizeram até o ano de 25, né? E só mais uma coisa também, se possível, sobre a construção de identidade nacional que vocês falaram, né? Quer dizer, é uma forma de mudar o mundo e se pensar brasileiro, né? Qual que foi o benefício disso, de fato, para a camada pobre, para o negro, sabe? Para aquelas pessoas que não tinham acesso à cultura, né? Já que essa arte aí vem de uma elite. Então, eu queria uma explanação sobre isso daí, que eu tentei perguntar. Bom, Qual é o seu nome, desculpa? Dionísio. Dionísio. Foi bom você falar do... Belo nome. É que o manifesto da... Na verdade, a gente atropelou aqui o que seria... Porque eu falei que a gente parou na introdução, né? Porque a gente ia começar a conversar mais calmamente. Normalmente, a gente fala mais calmamente sobre essa identidade nacional que é construída. Mas como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, a gente ia discutir um pouco a construção do Abapuru, e eu sabia que você ia perguntar, então eu já trouxe aqui a capa da revista e a primeira página do manifesto. Então, o que foi o Manifesto da Antropofagia? Essa revista, esse é o número 1, a capa do número 1, que é de maio de 1928. Meses depois, em 28, o Mário de Andrade solta o Macunaíma. Né? Então, esse é o contexto do ano. E o que a gente normalmente comenta é que, no pau-brasil, o Oswald de Andrade ele vai começar a recuperar a literatura e a história do Brasil a partir da Carta do Caminha. E aí ele vai reescrever trechos da literatura dos viajantes, né, dos cronistas viajantes, século XVI, século XVII. Ele vai reescrever a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, muito interessante. Ele vai reescrever Os Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, e aí ele vai pegando a literatura. Quando chega na antropofagia, o Oswald de Andrade radicaliza esse movimento de volta, de reconstrução. E o Oswald de Andrade vai para um Brasil pré-cabralino. Ele vai para um Brasil pré-cabralino. Uma das frases que tem lá no manifesto, agora até por milagre eu estou conseguindo até ler, uma das frases lá diz assim: antes de os portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Então, e ele chama o Brasil de Pindorama. Ele não chama o Brasil de Brasil, ele chama o Brasil de Pindorama, que era o nome que os tupis davam à maior parte do território. A gente até pode dizer que o nome do Brasil antes dos portugueses era Pindorama. E ele fala do matriarcado de Pindorama. E o Brasil tinha tribos que eram matriarcais. Né? Quando ele vai datar o manifesto, esse manifesto aí, ele cria um novo calendário. Então ele escreve lá, Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Então não é mais o calendário, não é mais a partir do nascimento de Cristo, antes e depois de Cristo. É antes e depois da deglutição do bispo Sardinha. O bispo Sardinha foi o... Isso foi aquilo que eu estava falando, que como que uma das coisas que mais impressiona no pensamento humanista é essa coisa de você repensar a temporalidade, você refundar o tempo. Então vai bem nesse sentido da deglutição do Sardinha. O bispo Sardinha foi o primeiro bispo vindo aqui no Brasil. Os documentos colocam o bispo Sardinha como um homem extremamente arrogante, violento, e tanto que era insuportável a presença dele em Salvador, chamam de volta para Lisboa,
E quando ele está de Salvador, passando pelo litoral de Alagoas, do que hoje é Alagoas, o navio afunda, o pessoal sai nadando em direção à praia, e os índios caetés, no litoral de Alagoas, quando vem aquele homem gordinho, bem alimentado, o bispo, né? Pergunta, como é que você chama? Sardinha. Comeram. Comeram. E é o primeiro caso assim, emblemático de antropofagia no Brasil. E o que é Piratininga? Piratininga era o nome onde foi construída a cidade de São Paulo. São Paulo foi construída no Planalto de Piratininga. O primeiro nome era São Paulo de Piratininga. Então, o Oswald de Andrade ele vai tirando aquilo que é português. Então, é Pindorama, é o matriarcado, é o Brasil pré-cabralino, São Paulo é Piratininga, entendeu? É uma radicalização. E a grande frase, para mim, entre outras, né, não repare, eu sou um pouco oswaldiano, mas a grande frase, para mim, aí do manifesto, é o Tupi or not Tupi. That is the question. Quer dizer, é ser ou não ser? Mas ser ou não ser? Tupi. Né? É ser ou não ser índio. Então, essa radicalização é o manifesto da antropofagia. Bom, só para comentar o que você perguntou, Dionísio, de fato, o grupo modernista, a proposta deles estava longe de ser uma proposta próxima das camadas populares, estava longe de ser um grupo diversificado, isso com certeza absoluta. Eles não estavam, dizer que eles não estavam próximos socialmente, vamos dizer assim, das camadas populares, então repercutia muito pouco, isso de fato. Só que quando a gente pensa nessa questão de um processo, quando a gente pensa no que significa repensar a identidade nacional, é muito interessante notar como, apesar desse grupo ser muito pouco diversificado, a reflexão que eles vão fazer vai ser tão profunda, isso vai marcar tanto não só esse momento, mas todo o nosso modernismo, que diversas das reflexões críticas da nossa cultura vão passar por esse tipo de pensamento, vão reconhecer, por exemplo, em algumas questões da semana, no pau-brasil, na antropofagia, referências fundamentais para se pensar a cultura, inclusive muito da cultura popular que vai ser feito no Brasil ao longo do século XX e do XXI. Eu acho interessante, quando a gente estava fazendo o livro, teve um documentário do rapper, o Emicida, que é um show que ele faz no Municipal, e ele faz toda uma reflexão de como que ele se insere na cultura brasileira, e tem um momento lá que ele reconhece a importância da Semana de Arte Moderna, e sobretudo das reflexões que foram feitas depois pelo Oswald de Andrade, e sobretudo o Mário de Andrade, ele reconhece como um dos grandes pensadores que o influenciaram. Então, é um cantor de rap do século XXI que está se colocando como não vou dizer um herdeiro, mas alguém que levou em conta aquelas reflexões que foram feitas sobre identidade nacional, sobre cultura, para pensar sua arte que mais engajada e impossível no momento atual. E o que eu acho interessante é como assim, ao mesmo tempo eles conseguiam ser muito distantes da cultura popular socialmente, mas como eles estavam muito atentos, né? Eu vou só, inspirado aqui pelo hino nacional que estava de fundo aqui, eu vou citar um caso que é muito curioso. Na Paulicéia Desvarada tem um poema que chama O Domador. E, em determinado momento, lá tem um verso, e o Paulicéia Desvarada ele é um livro que ele não é uma leitura fácil, né? Não é porque as imagens sejam tão difíceis, é porque é difícil pegar muitas das referências que o Mário de Andrade colocou ali, que eram referências do momento ali, que ele começou a escrever em dezembro de 1920, o livro só foi publicado em 22. Mas muito do que está dito no livro é daquele momento, do dia que ele escreveu. E aí tem um verso lá que é laranja da China, laranja da China, laranja da China. Aí a primeira vez que você está lendo o livro, você fala, laranja da China, laranja da China. Não tem nada a ver com o que está dito ali. Você fala, que história é essa de laranja da China? E aí você vai pesquisar, vai atrás, e você descobre que era muito comum, dentre os populares, quando começava a tocar o hino nacional, eles cantavam laranja da China, laranja da China, laranja da China. Porque isso mostra uma coisa assim, como que todo aquele símbolo oficial era tão distante da realidade das pessoas, e como que elas vão se ressignificando
esse símbolo oficial, fazendo troça disso. E esse jeito dos populares de cantar está lá no Paulicéia Desvarada. Assim como tem os bodões dos vendedores de rua, por exemplo, no Paulicéia Desvarada e em outras obras. Então, esse é só um exemplo bem pequeno de como, ao mesmo tempo, eles estavam tão distantes, mas eles estavam próximos, eles estavam atentos, eles estavam colocando, é uma coisa que a gente conversou aqui, como que a literatura moderna, sobretudo essa literatura moderna que a gente estava comentando aqui, como que eles trazem a rua para dentro da literatura. A Paulicéia Desvarada, por exemplo, a rua rompe o limite, a distância do escritor, do intelectual com o mundo, e o mundo entra na literatura. Isso é uma coisa que é impressionante. Você pega as obras do Oso, as obras do Bandeira, para a gente só não ficar no exemplo do Oso. Então, isso que eu ia citar exatamente, que o Manuel Bandeira, fora desse núcleo, né, Mário Oswald, o Manuel Bandeira, ele também progride para um poema que vai buscar o popular também. E mesmo o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, de 24 em diante, eles vão caminhando para isso. Inclusive, o Oswald de Andrade tem, no final da década, quando ele passa a viver junto com a Pagu, né, a Patrícia Galvão, ele tem uma experiência bem séria à esquerda, né? Entra para o Partido Comunista, faz o Homem do Povo, que é um jornal, ele tem já uma preocupação muito grande com esse popular mesmo, socialmente. Bom, gente, eu falei que a gente falava muito. Isso, aí a gente faz uma última questãozinha aqui, para a gente poder ir encerrando. Oi, gente. Não é nenhuma pergunta. Na verdade, eu queria agradecer, porque foi um deleite para mim. Esse é um tema que me atrai profundamente, desde a época de escola e desde uma minissérie, que eu não sei se alguém aqui vai lembrar, que passou na Globo, chamava Um Só Coração, que é a história da Revolução Constitucionalista e conta toda essa história dos modernistas, de como eles se conheceram e tal. Então, é um tema que me... E de como é uma pena que as pessoas não saibam a importância da história e como isso está tão perto da gente. Porque, quando vocês mostraram a foto da hospedaria, meus bisavós moraram nessa hospedaria, né? Então, a gente se reconhece. E a Pagu, você acabou de citar, a Pagu de São João da Boa Vista, que é aqui do lado, né? E a Guiomar Novaes também. A gente tem em São João da Boa Vista aqui a Semana Guiomar Novaes. Então, assim, é tudo muito próximo e é uma pena que as pessoas ficam buzinando ao invés de vir aqui e escutar a história do país, que é maravilhosa. E que orgulho, cara. Eu vim aqui porque é uma coisa que me atrai. Obrigada, gente. E obrigado por esse momento. Acho que foi um deleite. Viajei aqui na história. Obrigada. Tá bom. É um deleite. Nossa, é mesmo. É o que você disse. É uma pena que as pessoas ficam deixa eu fazer fazendo aqui buzinaço e não vêm aqui ouvir essa Gisele, aula, eu vou fazer um momento marketing Pois aqui. não, claro. A gente tem a Semana de 22, né? E a gente tem também uma edição que nós fizemos do Lira Paulistana, do Mário de Andrade, que é um livro com o projeto gráfico, os comentários e as notas do Lucas. E nós dois fizemos, já tem um par de anos, um livro chamado A Voz dos Outros, que é uma antologia, na verdade é mais do que uma antologia, é todo um comentário sobre a poesia africana em língua portuguesa, que é uma coisa que nos atrai muito também, a gente pesquisou bastante, foi um trabalho muito gostoso. E a gente agradece, obrigado aí por vocês ficarem até agora. Obrigado. Nós que agradecemos essa aula magna, né? Uma aula maravilhosa. Dizer que os autores estarão autografando, os livros estão sendo vendidos aqui, e esses outros que o professor agora apresentou também eles vão comercializar. Então, vocês podem autografar aqui do ladinho, quem quiser, e ainda fazer mais um approach aqui com os dois, bater um papinho junto com eles. Estão à vontade, fiquem à vontade. Muito obrigada, meus queridos. A gente agradece. Um orgulho, uma alegria muito grande tê-los aqui. E agradecer à editora, a Mariana da Sextante, que sempre nos apoia aqui no Flipós com autores maravilhosos e, mais uma vez,
né, apoiando a vinda de vocês dois aqui a Poços de Caldas. Eu agradeço muitíssimo a editora Sextante, ao Marcos Pereira, você, toda a diretoria lá da Sextante, por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada. Daqui a pouquinho, então, às 16 horas, o professor Rossielli, que é um outro também fenômeno, falando sobre educação, né, que vai ser uma aula magna também com o professor Rossielli, daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes aqui mesmo, e todos convidados para estarem conosco. Obrigada, pessoal.